Agora nós vamos falar sobre a justiça e a estabilidade em Deus. E o texto base está em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 19, que diz o seguinte: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo nos pés os calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Bom, esse trecho quem escreveu foi Paulo. Foi uma carta que ele fez aos Efésios no momento que ele estava na prisão, ele estava aguardando um julgamento. E isso aconteceu mais ou menos no ano de 60, 62 depois de Cristo. E Paulo, ele escreveu essa carta para encorajar os cristãos a saberem se conduzir nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade. E Paulo, ele trouxe essa mensagem com o objetivo de explicar que a nossa luta não é uma mera luta contra uma pessoa, não é uma luta física contra coisas desse mundo, mas sim uma luta espiritual. E ela tem que ser combatida. E ele fez uma analogia com a armadura dos soldados romanos. E hoje eu vou falar mais especificamente sobre a couraça da justiça e o calçado do evangelho da paz. Então, a couraça o soldado usava para proteger o tronco, para proteger os órgãos vitais. Ela era feita de um couro endurecido ou de um metal. E o calçado era uma sandália cujo solado era cravejado com pregos. E isso permitia que o soldado mantivesse ali a estabilidade, a firmeza no combate, né? Ele não tinha o perigo de escorregar, de cair, ele conseguia se manter mais firme. E ele fez essa analogia chamando a couraça de couraça da justiça, para nos lembrar que vai existir momento em que vai acontecer injustiças nas nossas vidas. E a gente, de certa forma, vai acabar alimentando o sentimento de culpa, de vergonha, de constrangimento. Então, Paulo diz o seguinte: se você vestir a couraça da justiça, você está dizendo para o Senhor que é Ele quem te justifica. Você tenta se manter íntegro, você tem mais autocontrole com relação a pecar. E o calçado também, ele faz essa analogia se referindo ao Evangelho, que tem a missão aí de trazer uma mensagem de paz, de serenar, de tranquilizar, de reconciliar as pessoas em amor, né? Então, tanto o calçado quanto a couraça são partes fundamentais que pregam a justiça e a paz, com o objetivo de que os cristãos mantenham aí a sua integridade e fortaleçam cada vez mais a sua fé. E um personagem bíblico que, na minha opinião, que mais se vestiu com essas duas peças da armadura foi Raabe.
né? Raabe, a história dela é contada no livro de Josué, no Antigo Testamento, mais precisamente no capítulo 2 ao 6, que foi quando Josué mandou os espias até Jericó, né? Os espiões até Jericó. Então ele queria saber como é que funcionava aquela cidade. E aí a Raabe abrigou esses espias. Quando o rei de Jericó soube, ele mandou seus soldados até ela, mas ela já tinha ouvido falar das coisas maravilhosas que Deus tinha feito pelo seu povo, pelos israelitas. Então ela decidiu, ela tomou uma atitude radical. Ela falou com os espias. Ela negociou a sua vida e a vida da sua família porque ela queria justiça, ela queria mais dignidade. Raabe, ela era uma prostituta e ela confiou verdadeiramente em um único Deus, né, apesar das circunstâncias. Então ela negociou com os espias, eles fizeram um acordo. Depois ela ajudou os espias a sair da cidade, né? E ela colocou lá na sua porta uma corda de cor vermelha. E ali estava dizendo que as pessoas que estivessem naquela casa seriam protegidas. E foi o que aconteceu, né? Josué seguiu exatamente todas as instruções que Deus deu a ele Josué obedeceu todas as instruções que Deus deu a ele. E as muralhas caíram. E Raabe, ela se tornou uma rainha da fé, né? Ela é citada como um exemplo de fé em Hebreus, é citada como também em Tiago. Ela é um forte exemplo sobre o que a fé de Deus pode transformar nas nossas vidas, né? Então, ela usou sim a couraça porque ela queria uma justiça, ela queria reconhecer a soberania de Deus para ter uma vida justa e uma identidade formada ali segundo os seus princípios. E ela também, de certa forma, usou o calçado, porque ela trouxe a salvação para dentro da sua casa, da sua família. Com o calçado, ela se vestiu, ela protegeu ali do perigo que estava acontecendo, da destruição. E ela quis viver, sim, uma nova história, uma história de amor, e foi o que aconteceu. Então, que a gente possa aprender com Raabe que apesar das nossas falhas e da nossa condição atual, Deus, ele é capaz de fazer a diferença nas nossas vidas e a gente é capaz de fazer a diferença na vida dos outros com o nosso bom exemplo de propagar a paz e nosso bom exemplo de fazer a justiça e acreditar na justiça divina, sobretudo. E como isso se aplica no nosso dia a dia, né? Com esse exemplo que eu acabei de dar. Se a gente não tem essa prática de vestir, né? A couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, a gente precisa conversar com Deus, se aproximar dele, pedir a ele essa sabedoria, buscar e meditar na palavra todos os dias, porque é desta forma que ele fala conosco, e definitivamente praticar os atos de justiça e os atos de paz, né? Os atos de reconciliação em amor com o nosso irmão, né? Buscar manter a nossa integridade, porque não adianta a gente saber que é certo se a gente não praticar, se a gente não fazer. É isso.